Olá, meus alunos do sétimo ano do Instituto Barretos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou corrigir a atividade da página 50 que eu deixei na aula passada. E a primeira questão diz o seguinte: o senhor João é vendedor de balões de gás no parque da cidade. No sábado desse fim de semana, por causa da chuva, ele teve um prejuízo de R$ 75. Então, sábado, guardem esse resultado. Sábado ele teve um prejuízo de R$ 75. Já no domingo ele fez Já no domingo fez sol e ele teve um lucro de 125. Esse fim de semana deu lucro ou deu prejuízo para o seu João? E quanto foi esse lucro ou prejuízo? Ora, se no sábado ele teve um prejuízo de R$ 75, mas no domingo ele lucrou, tirando esses 25, esse 75 do prejuízo do sábado, quanto é que fica? Basta vocês subtraírem 125 por 75, que dá um número positivo, igual a 50. Então, se deu um número positivo, logicamente o seu João teve um lucro. Então, ele teve um lucro de R$ 50. Coloquem aí. 125 menos 75 dá 50, que foi o valor do lucro dele. Segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: os números A e B são inteiros, opostos ou simétricos. Qual é o valor de A mais B? Ora, lembra da reta numérica que eu fiz com vocês? Fiz a reta, aqui no meio valor positivo, ou valor de zero, né? À direita de vocês são os valores positivos e à esquerda são os valores negativos, não é isso? Na de vocês, aqui para vocês, aqui olhando para a figura, vocês estão vendo ao contrário. Mas se vocês pegarem o pincel e colocar os valores à direita, são os valores positivos, e à esquerda de vocês são os valores negativos. Então, o que foi que eu falei em relação a opostos e simétricos? Eles têm o mesmo valor. Eles têm o mesmo valor, e o que vai diferenciar mesmo é só a relação ao sinal de positivo ou negativo. Por exemplo, do 0 ao 2 eu tenho 2 unidades, e do 0 ao menos 2 também eu tenho 2 unidades. Então, não vai importar se é positivo ou se é negativo. O que vai importar para a gente é o tamanho, é a unidade. Então, nesse caso, quando ele fala que o valor de A e o valor de B são inteiros opostos, vamos supor que o A seja 5 e o B seja menos 5. E eu quero fazer a soma de A mais B, então vai ser o quê? Menos 5 mais 5 vai ser igual a zero. Então, todas as vezes que vocês tiverem números inteiros opostos, que for a soma deles dois, o resultado sempre vai ser zero, tá? Então, na reta numérica, supõe que se eles são opostos, eles são o mesmo número, o que vai mudar é só o sinal de positivo ou sinal de negativo. Supondo aí que esse valor de A seja 8 e o B seja menos 8, menos 8 mais 8 vai ser igual a zero. Então, sempre vai ser igual a zero. Tá bom? A terceira questão fala o seguinte: Marcos Antônio foi o sucessor de Júlio César e morreu em 30 a.C., com 52 anos de idade. Em que ano Marco Antônio nasceu? Igual essa questão 2 do A e B. Então, se eu tenho 30 anos antes de Cristo, ou seja, vai ser negativo, menos 30, e 52 positivo, que dá um total de 82 anos antes de Cristo, tá bom? Menos 82 ou 82 antes de Cristo, tá? Ninguém sabe se vai ser positivo ou se vai ser negativo, mas sabemos que é igual a 82. A questão 4 diz o seguinte: sabendo que A e B são números inteiros negativos, é correto afirmar que A mais B é um número inteiro positivo, pessoal? Sabendo que A e B são números inteiros negativos, é correto afirmar que A mais B é um número positivo? Não. A gente pode tirar essa conclusão por conta daquela tabela verdade. Por exemplo, se eu tenho menos 5 menos 3, o resultado vai ser menos 8. Tá? Se eu tenho menos 4 menos 5, o resultado vai ser menos 9. Então, não é correto nós afirmarmos isso daí. Tá bom? A questão 5 diz o seguinte: dê o resultado das seguintes expressões, das seguintes adições. Aqui eu não coloquei, tá? Porque eu quero que vocês calculem passo a passo, tá bom? 27 mais 13. Aí aqui na letra A eu tenho um joguinho do sinal, ó, mais com menos, tá bom? Então eu quero que vocês pratiquem isso daqui, que na quinta-feira eu vou corrigir essa questão 5 com a ajuda de vocês. Vocês vão me dizendo como é que eu vou fazer.
porque isso aqui é muito importante para a gente. Então, peguem de 2 em 2. Nessa letra G aqui, ó, que eu tenho 5 termos. Pega primeiro menos 3 mais menos 22. Então, menos 73, mais com menos, menos. Então, lembrar, menos com menos, mais com menos, menos com mais, menos e mais com mais, mais. Então, vocês têm que lembrar dessa tabela que eu passei na aula passada. Então, por isso que eu não fiz essa questão 5, porque eu quero que vocês façam, que vocês pratiquem. Já a questão 6, que é um pouco parecida com a 5, apenas com a única diferença é porque a gente tem menos termos, diz o seguinte: sabendo que o A é igual a menos 82, o B é 65 e o C 100 e o D menos 91. Calcule. Na letra A, eu tenho A mais B. Lembrando, se o número for negativo, coloca dentro do parêntese para ficar mais fácil de nós calcularmos até de fazer o jogo do sinal. E também, se o número for positivo, não necessariamente nós precisamos colocar esse sinal, o sinal de positivo. Se não tem sinal, a gente sabe que ele é positivo. Então, nesse caso aqui na letra A, eu tenho A mais B. Quem é o valor de A? Ele é negativo, eu coloquei dentro do parênteses. Menos 82, mais, que é o da expressão, que eu falo A mais B. E quem é o B? Mais 65. Então, menos 82 mais 65 dá menos 17. Professor, mas por que deu menos 17? Porque o sinal do maior quem é? Não é 82? Então, sempre eu conservo o sinal do maior número. E por que eu não somei, professor? Se eu tenho mais com menos, lembra lá da tabela que eu joguei para vocês, que é o jogo do sinal. Toda vez que eu tiver um número menos com mais, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Sempre que eu tiver sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então, nesse caso, é menos 82 mais 65. Na letra B, eu tenho o seguinte, C mais D, que é 100 mais menos 91. Aqui nesse menos 91 tem um jogo do sinal, ó. Antes do parênteses eu tenho um mais. Estão vendo aqui? Então, vai ser 100 mais com menos, vai lá na tabelinha. Mais com menos, menos. Então, 100 menos 91 mais 9. Por que mais 9? Porque o valor do maior é positivo, é o 100. Então, eu tenho aqui na letra C, A mais C, ou seja, menos 82 mais 110. Menos com mais é menos, ou seja, subtraio e conservo o sinal do maior. Fazendo essa subtração aí, eu encontro 18. E agora, para saber o sinal, quem é o maior desses dois números? É o 110 ou é o 82? 110. Então, ele é positivo, o resultado final vai ser positivo. Na letra D, eu tenho B mais D. Quem é o B? 65. Quem é o D? Menos 91. Não é uma soma? Então, vai ficar mais com menos, dá menos. Então, eu tenho menos 82, menos 91. Ó, sinais iguais. Quando eu tenho sinais iguais, o que é que eu faço? Somo. Nesse caso, eu vou conservar o sinal do maior, tanto faz, porque os dois são negativos. Então, menos 82 menos 91 vai ser menos 173. Joia? Letra D, letra F, eu tenho os 4 termos, a soma dos 4 valores, das 4 incógnitas, A, B, C e D. Então, vai ser menos 8 mais 65 mais 100 mais menos 91. Como eu tenho 4 elementos, pessoal, é melhor vocês fazerem de 2 em 2. Menos 82 mais 65, que vai dar menos 17, e 100 menos 91, que vai dar 9. 9 positivo. Então, no final, eu tenho menos 17 mais 9, que vai ser igual a menos 8. Tá bom? Então, eu fiz essas aqui, porque elas são menor do que a quinta, tá? A quinta questão nós vamos corrigir quinta-feira, numa aula online. E eu vou pedir a ajuda de vocês para estar corrigindo essas questões para saber se vocês realmente aprenderam, tá? Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar outros exercícios para vocês fixarem esse conteúdo, tá bom? Se tiver ficado dúvida, podem me procurar que eu estou à disposição para ajudar vocês. Fiquem em casa para logo nós podermos nos encontrar presencialmente em sala de aula, tá bom? Tchau e até mais.